Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do CPP. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como montar um planejamento financeiro básico. Então assim, antes de mais nada, o que é um planejamento? Um planejamento nada mais é do que você definir uma estratégia, para você conseguir alcançar um determinado objetivo. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando de como você planejar a sua vida financeiramente para que você não seja pego de surpresa, Então todo mundo quer viajar, às vezes quer comprar algum carro, quer comprar um celular, quer fazer alguma coisa, quer, ter um certo conforto, uma qualidade de vida, na verdade, Só que tudo isso tem um preço, a gente sabe disso. Então, só que a gente não pode se perder na nossa vida, porque o que acontece? Quando a gente mexe com dinheiro, é um negócio muito complicado. Às vezes passa, a gente está estressado, no dia a gente gasta mais, ou come mais vezes na rua, ou come uma comida mais cara, e quando vê a gente, como é que é o nosso balancete final? Eu estou com dinheiro, não estou com dinheiro, estou no negativo, estou no positivo? Como é que está a minha vida nesse caso? Então é muito interessante para que todas as pessoas tenham um próprio planejamento financeiro, pessoal, entende? Claro, você pode ter o planejamento financeiro familiar, mas é bom que você tenha um planejamento financeiro individual, pessoal também. E aí, como é que funciona? Na prática, assim, você tem que definir algumas metas na sua vida. Poxa, eu quero fazer um planejamento financeiro para o quê? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das pessoas só pensa, vou só planificar, ou seja, colocar numa planilha, num Excel da vida, como que está a minha vida financeira. Só que, se você só planifica e não coloca um objetivo, aquele resultado, você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Então, o planejamento financeiro pessoal, por mais básico que ele possa ser, ele envolve você ter um objetivo. Normalmente você faz um planejamento financeiro para você não ficar negativo e sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro para o quê? Sobrar por sobrar? Não, quero juntar dinheiro porque uma hora eu quero comprar uma casa, mas está muito longe. Então, no momento eu preciso comprar um telefone, preciso comprar um computador novo que meu arrebentou, ou tenho que garantir que meu carro não para de funcionar porque eu trabalho de Uber, por exemplo. Então, a gente faz um planejamento financeiro com um certo objetivo para a gente poder, assim, saber mensalmente se a gente está cumprindo com aquele objetivo. Então a gente cria uma meta e planeja essa meta financeiramente até chegar a ela, nesse caso, E aí vocês vão ver pela internet, tem vários tipos de planilha financeira que vocês podem utilizar, das mais básicas e mais avançadas. O próprio Excel oferece uma série de planilhas, que é o que a gente vai ver hoje, que seria com base no Excel, Então, como já falei antes, vocês podem utilizar diversas ferramentas aí, dessas de editores de planilha, mas aqui a base está sendo em relação ao Excel em si, Como eu falei em outros casos, o Excel também já te dá uma gama de templates que vocês podem utilizar para ficar mais fácil na vida de vocês, Então, por exemplo, eu posso pegar para cá e colocar, escrever orçamento, que ele vai me trazer uma série de templates já básicos que eu posso utilizar, tá vendo? Orçamento de tendências, de despesas, registro de despesas de viagem, orçamento comercial mensal e por aí vai. Tem vários modelos que vocês já podem utilizar para se organizar. Só que a proposta não é apenas que vocês peguem qualquer ferramenta dessas e utilizem, porque é muito difícil que a gente consiga achar aquela ferramenta assim, nossa, aquela ferramenta perfeita, ela é exatamente da forma como eu quero. Normalmente ela vai ser boa, mas ela precisaria de alguns ajustes para ficar um pouco melhor. Então a base dessa unidade a proposta dessa unidade é dar uma base para vocês em relação a como usar o Excel, desmistificar o que é o Excel, Então, antes de mais nada, é bom você parar para pensar o que é o Excel, que ferramenta que é essa? A maioria dos alunos vai chegar e vai falar, é um software de planilha. Só que ele não é um software de planilha, na verdade, ele é um software de programação, vamos colocar assim, ele cria programas. Isso é um software que você pode fazer coisas tanto básicas quanto avançadas, mas que ele comumente é usado apenas com processo de planeamento simples. Mas isso a gente vai ver um pouco melhor na próxima aula, alguns recursos avançados. O que é interessante? Aqui, por exemplo, eu baixei uma planilha genérica dessa na internet de orçamento pessoal, onde você tem lá dados, você tem aqui dados de receita, investimentos, despesas fixas, variáveis e por aí vai, e você vai preenchendo. Por exemplo, coloca lá salário, vamos supor, R$ 2.500. Aí você vai assim, em ações, eu estou colocando em ações R$500, por exemplo. A despesa, aí você vai preenchendo genericamente, E aí essa planilha aqui ela já está automática, no final ela me diz, olha, deixa eu até ampliar para vocês enxergarem melhor. Eu tenho aqui, em termos de receita, eu tive 2.500, eu investi R$500, despesa, eu tive essas despesas aqui, meu saldo final foi 1.756. Aí você vê, ok, isso é coerente com o que eu quero? Minha meta era quanto? Juntar R$20 mil no final do ano. Será que 1.756 essa média eu consigo alcançar esses R$20 mil? Se sim, ótimo, se não,
a gente tem que reajustar. E é claro, as despesas são sempre variáveis nesse caso. Mas qual que é o ponto para vocês também pararem para ver assim? O que mais eu posso pegar em relação ao Excel? Como é que ele fez isso daqui? Isso aqui não é uma mágica, eu coloquei os dados e aconteceu. Vocês pararem para olhar, vamos pegar aqui lá no começo. Eu coloquei aqui o salário, tá vendo? Se vocês olharem nesse campinho aqui em cima, você vai ver, está um pouco pequeno, mas acho que dá para enxergar melhor. Ele está escrito ali 2.500, é um dado que eu entrei, é um valor. E aqui eu posso estar com vários valores, mas aqui no final, nesse total, olha, se eu colocar aqui R$1.000 aqui embaixo em aluguel, quer dizer, aqui ó, R$1.000. Reparem que aqui embaixo passou para 3.500. Se vocês conseguirem ler aqui, não sei se vai dar para ler ou não, mas aqui tem uma fórmula que é escrita o seguinte, tem um sinal de igual, vem a fórmula soma, entre parênteses, você está somando esse campo que está aqui em azul. Então, em todos eles aqui, eu uso uma fórmula extremamente simples, que é a fórmula de soma. Tá vendo? Todos eles têm uma soma. No final das contas, aqui embaixo, eu vou ficar pegando cada um daquelas somas, eu disponho elas aqui, e no final das contas eu faço eu pego um valor inicial, que aqui é a receita, que é esse primeiro campo que está mostrando aqui, olha, se você perceber que tem um campo que está em azul e vários estão em vermelho, eu pego esse menos a soma de todos esses aqui. É uma operação relativamente simples, mas que às vezes facilita. E assim como ela, tem outras operações que também são bem interessantes. Por exemplo, eu posso chegar e criar um alerta me dizendo assim, eu quero que sobre pelo menos R$2.000 por mês para mim. Se não sobrar, às vezes eu estou mexendo com tanta coisa que eu não tenho que ficar lendo aqui, eu quero que ele me coloque um alerta. Então, por exemplo, tem uma fórmula que é muito útil, as pessoas às vezes têm um pouco de medo delas, mas é uma fórmula condicional, uma fórmula excelente, que é basicamente, eu vou colocar assim, ó, igual, né? Sempre que eu quiser iniciar uma fórmula no Excel, eu começo com o sinal de igual, colocar se, ou seja, uma condição, se o resultado for esse, faça isso, se for outro, faça outra coisa. Então, se eu vou apontar essa célula de cima, tá vendo, ó, é 121, for igual ou menor do que 2.000, eu vou colocar um alerta dizendo alerta, por exemplo. Caso contrário, eu vou dizer ok. Ele me deu o quê? Ok, porque estou acima. Agora vamos colocar aqui, ó, vamos diminuir meu salário. Quer dizer, vamos tirar esse aluguel aqui, ó, pronto. Tirei esses R$1.000. Olha o que aconteceu, ele trocou automaticamente para alerta. Então, o planejamento pessoal, vocês podem montar o Excel não só para a parte financeira, vocês podem fazer para uma série de coisas em termos de planejamento, de metas, de estratégias, de tempo, de cronograma. Só que vocês sabendo usar essas ferramentas, às vezes de uma forma condicional, um truque ou outro, vocês conseguem ter uma leitura mais ágil, mais assertiva daquilo que a planilha está te falando. Então, nessa unidade, vocês vão ver que tem várias dicas lá no material em relação a como usar essas formas, forma condicional, operações básicas, operações medianas, né, porque as avançadas a gente vai ver na próxima aula, de como vocês podem se organizar melhor e que isso pode ajudar vocês, tá bom? Então, obrigado pessoal e até a próxima aula.